Cześć, galera! Aqui é o Cris E tu tá em Marta. e hoje vamos ensinar para vocês como falar oi em polonês de várias formas diferentes. Mas antes de começar, como de costume, temos um recadinho bem rápido para vocês. Fique com a gente até o final desse vídeo, porque a gente preparou um bônus super especial para vocês para ajudar aí no aprendizado em casa. Então, fique com a gente que no final a gente vai explicar certinho como que faz para vocês terem acesso a esse material. E antes ainda, não se esqueça já de deixar o seu curtir, de se inscrever no nosso canal, seguir nas nossas redes sociais, porque estamos sempre postando dicas para vocês, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então é muito bom vocês acompanharem a gente para ajudar aí nesse aprendizado da língua polonesa. Fechou? Então, bora pro vídeo! Em fevereiro do ano passado, em 2019, a gente foi junto para Polônia. Foi a primeira vez que o Cris conheceu a minha família. E logo chegando lá, eu já tive um grande impacto, assim, porque a gente percebe, nós, o povo brasileiro, nós somos um povo, assim, muito acolhedor, muito quente. Não que a família da Marta não seja, mas é perceptível uma pequena, assim, diferença, por exemplo, de contato. De quando você chega a primeira vez para a pessoa. No Brasil é comum, né? Você acabou de conhecer a pessoa, você vai lá, dá um abraço, dá um beijo no rosto e pronto. Não tem esse gelo entre você chegar, conhecer a pessoa, só para depois você abraçar e tudo. Só que com a família da Marta teve um negócio um pouco engraçado. A minha família achou o Cris uma pessoa muito simpática, muito amigo, muito... Muito aberta, né? Muito aberta, assim, isso. Mas isso foi um detalhe, porque quando eu cheguei lá, pra mim era normal chegar e cumprimentar todo mundo com um abraço, por exemplo. Só que depois a Marta me explicou que, na verdade, na Polônia, no primeiro contato que você tem com as pessoas, não é geralmente dessa forma, né? Não é a melhor forma de ter o primeiro contato, né? Porque é a melhor, não é mais comum. Não é mais comum, é isso, não é a forma mais comum. Por exemplo, no primeiro contato, o que é comum você fazer? Nos damos a mão para a pessoa e falamos o nome. E comigo aconteceu isso também, aqui em Portugal, porque eu falava que eu sou a Marta e eu começava a dar a mão. Mas não, a pessoa já chegava e já me beijava, abraçava toda. No começo foi bem estranho, mas depois eu me acostumei já. Então pra mim já agora é normal. Mas... Porque a gente teve muitos amigos, tanto do Brasil quanto da Polônia, né? Veio um grupo grande pra cá. E daí eu, por exemplo, ia cumprimentar, o pessoal ficava meio receoso, assim, dava a mão. E a gente no Brasil não, é normal você chegar a abraçar, mesmo que é o primeiro contato, assim, é bem comum, principalmente entre os jovens, assim, é normal. E daí foi que eu entendi que na Polônia não é usual você chegar e já dar um abraço, um beijo no rosto. E na verdade o abraço é uma coisa muito próxima já, né? E tem mais uma coisa, né? Por exemplo, se for um homem e uma mulher, é normal que se espere a mulher antes da mão. Sim, né? a mulher deveria dar a mão antes. Porque Ou a senão pessoa... é uma coisa muito invasiva, né? Também, tipo assim, chega assim... É um pouco falta de respeito. Agora, sim, agora as pessoas não ligam muito, na minha idade, por exemplo, mas na idade dos meus avós, já dos meus era pais... diferente. Né? Sim, e a pessoa mais velha também, a pessoa que dá a mão primeiro. E tem mais uma coisa, por exemplo, é comum também vocês acenarem com a mão, né? Isso não tem problema, né? Por exemplo, você tá passando na rua, você fala oi, ou bom dia, tudo bem? Daí você acena a mão, é normal também, né? Olhar assim com a mão é mais para as pessoas mais próximas também, para os amigos. Sabendo disso, já vamos puxar um link, porque para você fazer essa saudação na rua, você tem que falar um oi ou um olá. Então agora a gente vai ensinar para vocês algumas formas de como poderia falar oi ou olá em polonês. Mas assim, informais, né? Sim. Que você falaria assim agora para um amigo mais próximo ou para algum conhecido. Depois a gente vai falar quais seriam as saudações mais formais também. Sim. Mas vamos começar então com essa informal, que você pode passar na rua e falar olá, oi, tudo bem? Sim, Então, para os amigos e para a família também. Para a família também, né? Então vamos lá, primeira forma de falar e que seria a forma mais comum e mais simples também de falar, como seria? Cześć. Cześć, que é uma palavrinha que a gente utiliza em todo vídeo aqui, como cześć, galera, que é uma saudação tanto de oi quanto de tchau, ela serve para os dois casos. Então, essa já é o básico do básico, já é a primeira saudação assim que você pode memorizar, porque é a que vai usar todo dia, tanto para falar oi quanto para falar tchau, então é mais comum mesmo, é mais usual. Então vamos para a segunda saudação. Qual seria a segunda? Hej.
Hey, que significa também oi ou olá. É. E tem algumas variações, né, que é Sim. parecido com hey. Temos heio, heio, ou heika. E hey, cara, é bem parecido, é tipo um hi do inglês. Hi, hey, Hey. é tipo bem parecido, né? E depois temos a terceira saudação, qual que seria para falar oi ou olá? Shema. Isso vem de jak shemasz, então como você está. Vamos falar sobre isso depois no outro vídeo. Mas shema vem disso, mas nós falamos como oi. É Só bem oi. simples também. E ela tem mais algumas variações, né? Sim. Shemka, shemaneczko. Essa aí é uma saudação bem, assim, pelo que eu entendi, ela é bem informal, porque o irmão da Marta estava me ensinando sobre como funcionava, por exemplo, para você falar. Que no Brasil a gente fala mano, né? Que é mais assim, normal a gente falar entre mais jovens, e na Polônia eles falam ziom, ou tipo, um maninho do Brasil seria ziomuś. E para você falar, por exemplo, no Brasil, a gente não fala olá, mano, ou oi, mano, a gente fala e aí, mano, ou por exemplo, fala, mano, beleza? Alguma coisa mais nesse sentido, né? Mais gíria. E ele falou para mim que na Polônia, junto com o ziom, que significa mano, quando você vai cumprimentar alguém assim mais próximo, né? Você, um amigo teu mais próximo, você pode falar, por exemplo, shemanético ou shiema, simplesmente, depois de homo. Então, essa seria uma forma aí bem informal assim para falar. Talvez acho que nem muito com a família, né? É mais com mais gente da mesma amigos. idade, Sim, assim, sim, né? sim, com É mais com o certeza. pessoal mais próximo. Então, beleza, vamos lá para quarta forma de falar oi. Servus. Servos já é uma forma mais antiga, né? É, mais Não é antiga. tão Agora usual. a gente já não usa. Tem uma música na Polônia Uhum. que fala que você pode falar servus para sua namorada só até 18 anos de idade. É tipo Sério? brincadeira, mas Ah. tem essa frase na Uhum. música. Então essa forma servos é menos usual hoje em dia, né? Já ficou Sim. mais esquecido, assim, né? Eu acho que os meus avós ou os meus pais usavam isso para cumprimentar os amigos. Mas eu, talvez algumas vezes na minha vida, não sei. Ah, então tá bom. Já é menos usual. Vamos então para a quinta forma de falar oi ou olá em polonês. Czołem. E esta forma é engraçada, porque czoło significa testa. Sério? Então, czołem é uma das formas da palavra. E ela significa o quê? Czołem é tipo oi para os amigos, mas também é mais antigo, na verdade. Você pode achar mais nos livros, por exemplo, Uhum. do que... Ah, mas eu também às vezes falo. Mas é bem... é menos usual. É, assim, né? menos. Uhum. Sério que significa testa? Czoło, testa. Eu É. falei para você sentada aqui. Ah, é verdade. A gente tem bastante. Tchau. Czoło. Sexta forma agora é de falar oi ou olá. Elo. 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 É menos usual também, né? É, muito menos. Eu tenho uma amiga que fala isso, mas tem gente Só que uma fala. amiga. Só uma amiga que fala então elo. Sim. E agora, nossa sétima e última forma. A gente tá indo sempre da mais usada, que é o Chase, tá chegando agora numa menos usada, assim. E essas aqui é mais como curiosidade mesmo, né? Pra saber Sim, que também sim. tem, mas aqui não usa tanto. Mas temos então a sétima e última forma de falar oi ou olá. Talvez acho que deve ter até mais algumas outras, né? Porque a Sim, língua com vai sempre se certeza. atualizando com o tempo. Mas é só algumas para vocês terem conhecimento, assim. Porque é muito engraçado. No Brasil a gente fala oi, olá. Deve ter algumas outras expressões, mas não sei se tem 7 expressões para falar oi ou olá. Não sei se tem tanto assim. Se tiver, deixa no comentário abaixo. Se na tua região, por exemplo, falar oi ou olá de uma outra forma, comenta pra gente saber também, porque é interessante, né? Sim. Conhecer outras formas de falar. E até porque a língua ela vai sempre se atualizando, então às vezes o que surge numa região depois passa para outra, ou às vezes fica como um dialeto. Então, se tiver alguma forma diferente de falar oi ou olá na sua região aí no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo, comenta pra gente que a gente vai gostar de ler também. E a sétima forma que nós temos é... Yo. Esse já é bem formal, né? Bem informal. Informal, sim. Sim, sim. Eu nunca usei isso como, tipo, um rapper fala yo. Um rapper, sim, Rapper. sim. Rapper. Mas nos últimos dias, sempre quando eu envio mensagem pro meu irmão e falo Uhum. Hey Peter,
solta, tipo, como você está? E ele responde, yo. Então, É que pode usar. ele ouve muito rap. Eu acho que, na verdade, ele só ouve rap ultimamente, né? Só, mas, É assim, a praticamente... maioria é. Aham. Então, Bom, então essas foram as formas de falar olá. São todas assim mais informais, né? Não é algo que, Sim. por exemplo, você chegaria e falaria para uma pessoa mais velha que você, porque é uma coisa mais próxima. Mesmo quando você está mais próximo ou quando é da mesma idade, ou talvez até com pai e com mãe é tranquilo falar, sim, mas, por exemplo, com as avós, talvez, mas é Depende. preferível usar outras expressões, né? sim. Tem as duas primeiras, cześć e hej. Tá tudo bem, pode tranquilo, usar né? com família, com amigos, sim. Mas já com professor, por exemplo, não. Com alguma pessoa que você acabou de conhecer que não seja da tua faixa de idade, né? Sim. Tipo, seja uma pessoa mais idosa e tal, Sim. já não é legal falar, né? Não. Então agora vamos mostrar o que seria legal falar nesses casos. Sim. Seriam, então, algumas expressões formais, algumas saudações formais que tem no polonês. Então a primeira seria... Dzień dobry. Vamos repetir, né? Dzień dobry. Falando comigo mais uma vez, mais rápido. Dzień dobry. Dzień dobry, que é uma expressão muito peculiar da língua polonesa. Porque no Brasil a gente fala bom dia, boa tarde e boa noite. E na Polônia você pode usar o dzień dobry o dia inteiro. Sim. Ou seja, até a noite eles têm outra expressão que a gente já vai falar, mas se você usar o dzień dobry tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu normalmente não lembro sobre usar outra forma, então eu falo dzień dobry. Então o dzień dobry, ele seria, a tradução seria um bom dia, porém eles usam durante o dia todo. Eles usam tanto na parte da manhã, quanto na parte da tarde, e até a noite pode usar Sim. dzień dobry, que vai ser ok. Quando eu tava lá, a gente foi numa estação de patinação, e quando a gente tava entrando, já tava tudo escuro, assim. E o cara da portaria, da bilheteria, olhou pra gente e falou, dzień dobry. E eu olhei assim, eu achei muito estranho, porque eu olhei pra fora, o céu já tava muito escuro. Mas eles ainda falavam dzień dobry. Eu falava, ué, dzień dobry não é bom dia? Aí depois a Marta me explicou que você pode usar durante o dia inteiro. É dzień dobry, não é manhã, é dzień, é dia. Tipo dia, né? Dia, Pois dzień é dia e dobry é bom. Por isso que você pode falar durante o dia todo, né? Sim, Porque... isso. Agora, então, a segunda expressão é sobre essa parte da noite que eles também podem falar, né? E como que seria essa expressão? Dobry wieczór. Mais uma vez devagar, falam comigo. Dobry wieczór. E mais uma vez, mais rápido. Dobry wieczór. Boa noite, quando você cumprimenta alguma pessoa, é dobry wieczór, tudo bem. Você vê ela na primeira vez durante o dia, por exemplo, à noite, você fala boa noite, dobry wieczór. Mas boa noite antes de dormir, nós falamos do jeito diferente. Que é o... Dobranoc. Esse dobranoc, ele seria o mais próximo da tradução de um boa noite, né? Sim. Seria mais próximo. Sim, Porém, sim. o significado dele é somente quando você vai já dormir ou quando você não vai ver mais a pessoa durante o dia. Então, por exemplo, naquele dia que a gente foi fazer a patinação no gelo, na hora de sair, o senhor que estava lá na portaria, ele não utilizou dobry wieczór, ele utilizou dobranoc, porque a gente não se veria mais ali no período até dormir. Então, essa é a expressão que utiliza. Dobry wieczór só quando você quer cumprimentar uma pessoa. Na Polônia é tipo olá. Então agora vamos para mais uma categoria de expressões que é destinada a pessoas específicas, né? Sim. Então agora seria como eles cumprimentam, por exemplo, o padre na Polônia. Até porque a Polônia é um país que ele em sua majoritariedade, ele é católico. Então eles, até para cumprimentar um padre, eu não sei se para pastor tem também esse tipo. Eu não sei. Não sabe? Não sei. Mas tudo bem, porque majoritariamente é um país muito católico, então Sim. quando eles vão cumprimentar, por exemplo, o padre, eles têm uma forma formal de fazer essa saudação, esse cumprimento. Sim. E como que seria? A mais usada é Szczęść Boże. Isso significa, tipo,
que Deus dá felicidade, que Deus abençoe, mais ou menos isso. Mas nós falamos como olá e como tchau também. E tem ainda uma segunda forma de saudar alguma autoridade, assim, da igreja, ou um padre, ou uma freira, por exemplo, que seria... E agora é mais complicado. Uma pessoa fala, niech będzie pochwalony Jesus Chrystus, e outra, então, por exemplo, o padre responde, na wieki wieków, amém. E o que isso significa, Cris? Essa sentença, trazida para o português, seria alguma coisa parecida com louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e depois a pessoa responde, para sempre seja louvado. Então seria algo assim, que mais próximo desse tipo de saudação. E inclusive, por exemplo, na Igreja Católica é comum às vezes cumprimentar alguém da igreja mesmo, ou que faz parte de alguma comunidade dentro da igreja com esse tipo de saudação. Então não é, por exemplo, no Brasil a gente não utiliza só para o padre, por exemplo. Sim, na Polônia dá para usar como outras pessoas, mas não é comum. Não, é mais com o padre, na igreja, assim. E vamos agora para uma parte muito interessante, é uma curiosidade muito legal da Polônia, dentro dessa formalidade, que é como você saudar a pessoa utilizando também um gesto, né? Sim. Então, por exemplo, você pode saudar uma pessoa que seja mais idosa utilizando uma expressão e mais um gesto. E como que seria esse gesto, Marta? Por exemplo, falamos Dzień dobry para mostrar respeito. E detalhe, esse Dzień dobry, eles abaixam a cabeça quando a pessoa tem mais idade que você, né? Sim. E agora você pode falar o mesmo Dzień dobry para uma pessoa da mesma idade ou uma pessoa mais próxima, assim, que não tenha tanta diferença de idade, e você fala de uma outra forma. Como que seria? Dzień dobry. Ou mais tipo, cześć. E dessa forma, eles levantam a cabeça. É. Então, a gesticulação, na verdade, ela faz parte desse conjunto de saudação. Você pode unir os dois para ainda dar mais ênfase para isso, né? Para você conseguir demonstrar mais respeito ou descontrair mais também. Sim. Porque, por exemplo, quando você fala de dobro e levanta a cabeça, já é uma coisa mais descontraída, né? Sim. Temos ainda um segundo tipo de saudação, que eu acredito que seja bem parecido com o que havia no Brasil mais antigamente. Hoje em dia já é menos usual. E na Polônia também se torna menos usual com o passar dos anos, mas o primeiro tipo é tirar, por exemplo, o chapéu, quando você cumprimenta alguma pessoa. Então você fala Dzień dobry. e tira o Sim, chapéu. é mais para homens, Não, né? pera aí um pouquinho, vamos deixar isso mais didático. É mais para homens, Cris. As mulheres nunca fazem isso. 2000 anos depois. Agora explica pra gente como que seria nesse caso. Tipo, Dzień dobry. Só que é mais para homens, as mulheres não fazem isso, então você que faz, Cris. Dzień dobry. Dzień dobry. E outro tipo de saudação, que é sobre beijar a mão da pessoa, né? Da mulher. Da mulher, lógico. Então, mas tem um detalhe também nesse caso. Não é comum que, por exemplo, o homem vá e pegue a mão, né? A mulher estende a mão. Tem que dar a mão. E outra coisa, não é o homem que puxa o braço da mulher para beijar a mão, não. O homem tem que se abaixar para beijar a mão da mulher, né? Então, para ficar mais didático ainda... Dzień dobry. Dzień dobry. Então foram essas expressões que a gente gostaria de mostrar para vocês hoje. Todas as expressões para dizer, por exemplo, um oi, são várias formas, tem tanto expressões formais quanto informais. E para dizer tchau, vão ser expressões que... Vamos fazer no próximo vídeo. Então tem que ficar ligado com a gente, porque agora vocês aprenderam a falar oi. E depois, no próximo vídeo... Vamos explicar para vocês como falar tchau. E para você que ficou com a gente até o final do vídeo, temos um bônus super especial. É só clicar no link que está aqui na descrição, é o primeiro link, e você vai ser redirecionado para uma página na qual você vai poder fazer um download desse material especial para vocês. Esse material contém umas instruções de como você deve utilizá-lo, e ele vai servir aí para ajudar vocês a acelerarem esse processo de aprendizagem do polonês. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal do YouTube, sigam a gente nas redes sociais, deixe o seu curtir e vamos juntos aprender aí a língua polonesa, certo? Certo. Então, até logo e pá, pá!